você veio de uma carreira no esporte, um profissional, né, um esportista de alto desempenho, e passou por uma transição de carreira, que hoje você saiu do campo, está seguindo a carreira executiva. Então, eu queria que você contasse para a gente como que deu essa transição, em que momento. Primeiro, eu acho que é interessante falar quando que um jogador percebe que chegou o momento dele, assim, cara, eu preciso me aposentar, porque às vezes a paixão por fazer aquilo é tão grande, Verdade. você nunca se viu fazendo uma outra coisa, e você se dá conta disso e assumir que isso realmente aconteceu para você, porque fisicamente você não dá conta. Nossa, deve ser um momento difícil. Então, assim, a partir desse momento que você se deu conta, quando foi, e como que se deu essa virada de chave, se ela foi imediata, né, para você partir para a carreira executiva, ou se teve um período ainda de transição entre entre a carreira executiva e a saída do campo. Então, eu queria que você começasse contando para a gente sobre essa questão. Flávia, bom, é uma história longa, eu vou tentar resumir um pouco assim. Eu acho que assim, tenho certeza. A transição de carreira, ela tem muito a ver com a construção e o gerenciamento da sua carreira, né? Eu tive sorte porque assim, quando eu comecei a jogar futebol, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 12 anos, aí minha mãe falou, Mauro, você só vai jogar futebol se você continuar estudando. E essa condição que ela colocou me ajudou, porque quando eu fui para Campinas, o Guarani me colocou no colégio técnico da PUC Campinas. E eu, como não sabia se ia dar certo o futebol, eu já estava com a cabeça, bom, se não der certo, eu vou terminar aqui processamento de dados e vou para o mercado trabalhar. Então, e depois o Guarani me pagou o cursinho objetivo, curso de inglês. Eu sempre falo que o papel do clube é educar, né, formar cidadãos. Então, essa base acadêmica, ela me ajudou, né? Com 20 anos, quando eu fui para a seleção, eu tinha formação técnica em processamento de dados. E isso me ajudou depois na transição de carreira, né? Eu continuei estudando, continuei me aprimorando, desenvolvendo outras habilidades, mas essa base, eu sempre falo que essa base me ajudou a jogar na seleção por 11 anos, ficar 13 anos na Europa, você dá entrevista, ter um bom relacionamento com a cidade, com a universidade, com a prefeitura de La Coruña, por exemplo. La Coruña é a cidade da Espanha onde eu morei durante 13 anos. E aí, quando eu deixei o futebol, aí foi um momento difícil. A transição, o Falcão, né? Eu estava falando aqui antes, a gente batendo papo, o jogador Falcão fala que o jogador de futebol morre 2 vezes. Nossa, forte isso. É forte, né? Mas a morte morrida e a morte... E a morte quando você deixa o futebol. Olha... É um pouco verdade isso, porque você sofre demais. Você sofre demais porque você tem uma dificuldade grande de encontrar a satisfação, aquela adrenalina que você encontra dentro do campo de novo futebol. Sentido que te desperte todos aqueles sentimentos, né? Imagina um Maracanã com 100 mil pessoas, uma eliminatória de Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo, final de Liga dos Campeões. É uma coisa... Eu vou fazer um parênteses. Aonde se acha isso, a não ser no esporte? Porque um executivo, talvez um palestrante consiga ter uma plateia tão grande, né, que demonstre tanta paixão por quem está lá na frente, como quem a gente demonstra paixão pelos nossos ídolos lá do campo. Mas talvez tirando essa que me vem agora à cabeça, achar um outro lugar com essa dimensão é difícil. Esse turbilhão de paixão envolvida ali, de emoção, é uma loucura, né? Então isso mexe muito com a gente, é uma vida muito louca. Mas aí, ou seja, voltando na transição de carreira, aí quando você deixa o futebol, eu não sabia que caminho seguir. Eu sabia, por exemplo, eu tinha certeza que eu não queria ser treinador. Okay. Eu tinha 2 filhos, um com 10, outro com 4, eu queria estar mais próximo da minha esposa, da família um pouco, então eu falei, não quero ser treinador, já sabia isso. E aí eu entrei sócio de um grupo espanhol, que estava aqui no Brasil na área de mineração, energia eólica, incorporação imobiliária. Isso me ajudou, eu fui estudei finanças, estudei gestão, estudei, enfim, para tentar me preparar, mas eu não sabia de que caminho seguir. Aí fui para a seleção com o Dunga, com o Gilmar, um pouco na área técnica, me convidaram para estar com eles. Eu falei, puxa, não é o caminho que eu quero, não, vem aqui, você vai nos ajudar. E eu fiquei um tempo com eles lá na seleção e aí recebi o convite para ir para a Federação Paulista de Futebol. Então foi um convite, não foi algo que você planejou a oportunidade. Não foi algo que eu planejei, não. Não foi, não. Assim, lógico que depois, estando mais perto do futebol,
eu senti a satisfação. Eu tentei me preparar. Eu acho que você, para se aproximar do mercado corporativo, por exemplo, algumas pessoas, coach, por exemplo, de transição de carreira, como Robert Wong, o João Cordeiro, pessoas que com experiência me ajudaram. Foi uma coincidência também que eu fui morar no flat lá no Itaim, em São Paulo, encontrei o Robert Wong lá, que é um cara preparado nesse sentido, e essas relações me ajudaram, esses mentores, né? E depois você voltar a estudar. E aí, a minha paixão pelo futebol, eu comecei a entender a importância da gestão e da administração para o desenvolvimento do próprio futebol. O meu desejo sempre foi, eu sempre falo, Brenda e Flávia, que o futebol me deu tudo que eu tenho, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. E na administração, na gestão, eu posso retribuir isso, porque é uma indústria que tem muito para crescer, muito para desenvolver no Brasil. Nós estamos muito atrasados, então encontrei um local, sabe o Ikigai lá japonês, né, a filosofia, é a razão de acordar todos os dias, o que dá sentido para a minha vida. Cada mudança que acontece no futebol em São Paulo, a impressão, a sensação que eu tenho é que as oportunidades que o futebol me deu, de um garoto pobre, de uma família humilde, de ir para a Europa, de ir para a seleção, enfim. Eu estou proporcionando para outros meninos e outras meninas que jogam futebol. Essa sensação. Então, isso me dá um prazer, uma satisfação imensa, né? Tentar contribuir para que essa indústria na verdade, se desenvolva, cresça no Brasil, porque tem um potencial imenso e porque nós não temos uma boa gestão, uma boa administração, uma boa governança, e isso acaba não sendo, como em muitas áreas acontece no Brasil, a gente não consegue tirar todo o proveito que essa indústria pode gerar de riqueza e principalmente de impacto social. Para nós, pelo menos, né, minha geração, Blenda, que te viu jogar, para a gente é muito claro o seu feito dentro de campo, como retribuição ao futebol. E na federação, você tem clareza de algum feito que você tenha feito que devolveu ao futebol aquilo que o futebol conseguiu te dar, não especificamente o que o futebol te deu, mas de alguma melhoria, alguma coisa que fez bem assim para o futebol brasileiro? Tem, assim, modéstia à parte, não fui eu que fiz, tá, Flávia? Foi a entidade, né, a federação. Mas com seu apoio, sua ajuda, é legal essa visão de time, né, equipe, de time. Sim. Não, sem dúvida, e eu acho que isso é importante ficar claro, mas foram muitas mudanças, né, porque eu estou na federação desde 2015, então teve toda a mudança no planejamento estratégico, na arquitetura organizacional da própria federação, né? Mapeamento de processos, formalização de processos, enfim, a Fundação Dom Cabral está lá com a gente, com o PAEX está nos ajudando, enfim, isso foi importante. E a partir daí a gente conseguiu melhorar muitas as competições, as categorias de base, por exemplo, futebol feminino, que eu gosto, defendo tanto. Muita gente não sabe que as mulheres ficaram 40 anos proibidas de jogar o futebol no Brasil, por lei. 2 ditaduras proibiu as meninas de jogar futebol. A gente foi a primeira federação a criar um departamento de futebol feminino, a primeira federação a criar uma competição de base feminina no Brasil. E a gente, no início dessa trajetória do futebol feminino, como não tinha receita, é aquela dúvida. O que vem primeiro, né? O investimento ou a visibilidade? A gente deu de graça para as TVs transmitir os jogos do futebol feminino, e aí com a visibilidade acabou vindo a receita. Hoje, por exemplo, são 3,5 milhões que é dividido no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, mas isso vem do próprio Campeonato Paulista de Futebol Feminino, é o que a competição gera. Os clubes recebem cota, eles não pagam nada para jogar, ou seja, é uma competição que gera receita. Só tem ganho, né? Os clubes de São Paulo feminino, por exemplo, ganharam, são 15 edições da Libertadores. A Libertadores é uma competição, como vocês sabem, continental. De 15 edições, 12 os clubes de São Paulo ganharam. Então é um estado onde o futebol feminino ele é muito forte. Isso é um trabalho que a gente fez. A gente mudou muitas competições de base, a iniciação. A gente exige capacitação dos treinadores para trabalhar nas categorias de base. A gente tem um comitê de diversidade e inclusão. Nós somos uma entidade que tem muitas mulheres em cargos de liderança, por exemplo, que tem essa diversidade. Então, eu sempre falo que o papel do futebol também é ele tá atento às causas que são sensíveis à sociedade, né? A gente acredita muito que o futebol é uma plataforma de educação, de conscientização. Muita gente não gosta de política, não gosta de economia. A gente quer, através do futebol, tentar transformar a sociedade, dar bons exemplos. Então, a gente tem feito muitas iniciativas
nesse sentido, tentando impactar socialmente, porque essa é a força do esporte, é a força do futebol. Uma experiência que você teve em campo, onde a inteligência emocional, o uso dela te ajudou no seu desempenho técnico, determinante, não só no seu desempenho, mas talvez para o resultado do jogo em questão, ou talvez de um campeonato. Em que momentos na federação, às vezes, você percebe a importância, não só o conhecimento técnico que você estudou, né, depois para gestão, né, para sua carreira executiva, mas também essas habilidades, essa habilidade aí, essa soft skill dentro da federação. Então, fazer esse contraponto. Não, assim, para mim, Flávia, eu acho assim, vai muito além a questão da mental e da inteligência emocional para o resultado de um jogo e para a performance de um atleta, mas faz toda a diferença, né? E eu sempre falo que quem chegou nesse alto nível é que passou por situações muito difíceis. E eu sempre estava muito tranquilo dentro de campo, isso me ajudava demais para tomar boas decisões. Eu falo que você não toma boas decisões com o coração ou com o fígado, toma boas decisões com a cabeça. Então, quanto mais tranquilo, mais equilibrado você tiver, melhor. Eu, por exemplo, eu fui expulso uma vez, porque eu tomei 2 cartões amarelos. Eu nunca fui expulso por um cartão vermelho direto, né? Ou seja, nunca deixei a minha equipe em inferioridade, por exemplo, dentro de campo, em situações assim. E, por exemplo, a final da Copa do Mundo, que eu estava marcando o Roberto Baggio lá em 94, que era o melhor jogador da Itália. Se você não está equilibrado emocionalmente, se você não está tranquilo ali, Flávia, você não consegue. O cara faz o gol. O cara faz o gol, você não consegue. Tanto que o Baggio estava sendo considerado ali ele e o Romário, os 2 melhores jogadores da Copa de 94, né? Então você tem uma missão ali que você tem que executar, e é um desafio enorme, né? Depois, quando foi para os pênaltis, a gente falou um pouco sobre isso também. Você imagina bater pênalti depois de 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa, desde 70, você tem que pegar a bola e bater o pênalti ali, né? Eu achei até interessante isso, que eu estava vendo do Baggio na série do Romário, e ele fala que ele quis bater rasteiro e jogou a bola lá. Nossa, passou por cima do gol, foi para. E na entrevista ele faz a declaração, falou: não, eu tentei bater rasteiro, para você ver como ele. O emocional, né? Ali foi, né? O emocional. Então isso influi demais, Flávia. E assim, eu trago essa serenidade, essa tranquilidade para o meu ambiente de trabalho, porque eu acredito muito no ambiente de trabalho colaborativo. Tá? Eu acho importante a liderança ela fomentar isso. Acho importante você valorizar e reconhecer o seu time. Uhum. Se você não tem esse equilíbrio também e não é capaz de tratar as pessoas adequadamente, você também não tem um ambiente de inovação, porque eu sempre falo inovação tem a ver com ambiente seguro psicologicamente. Se você cria um ambiente de cobrança, de intolerância ao erro, você nunca vai ter inovação na sua empresa. Então, eu acho que tudo que eu trouxe do campo, nesse sentido de inteligência emocional, de competência emocional, me ajuda no trabalho. Eu jovem, né, na época, o livro do Daniel Goleman, por exemplo, esses livros me ajudaram, assim, porque foi um processo. Eu estava comentando com vocês antes, quando eu estava indo para o jogo da seleção dentro do ônibus, para a final contra a Itália, é uma luta ali você com você mesmo, com seus pensamentos, que quer vir na sua cabeça que você pode errar uma bola, saiu o gol lá. Eu nem liguei para minha mãe, que se eu ligo para ela, ela não vai errar, hein, filho, não vai fazer besteira aí. Mas essa pressão não. Então, achando que está apoiando. Achando, né? que está apoiando e acabar comigo. Mas assim, ou seja, essa inteligência emocional ela é fundamental, eu acho, para um atleta, para um executivo, para um líder. Isso faz toda a diferença. Porque eu acho assim, principalmente num mundo tão complexo, tão dinâmico, imprevisível que a gente vive hoje, tão turbulento, se você não tiver serenidade, tranquilidade para tomar decisões com calma, sereno, eu acho que a chance de dar errado é muito grande, Então isso, para mim, a liderança tranquila e serena, ela ajuda demais os colaboradores, né? Imagina você estar num barco lá, você vê o capitão lá desesperado, super. Então, quanto mais o líder está tranquilo, está sereno, eu acho que isso também transmite para os colaboradores, transmite para o time dentro de campo, né? Então, eu sempre tentava ajudar os companheiros estando tranquilo, e você toma as melhores decisões dessa forma, na minha opinião. Uma das capacidades, características, qualidades de um bom líder é a capacidade de escuta, né? E pensando
Agora, num campo de futebol, treinador ouve o jogador em termos de articular jogada, estratégia de jogo? Depende do treinador? Ou realmente existe essa troca? Ou só o treinador define e os jogadores obedecem? Ô, Flávia, essa é uma pergunta interessante, boa pergunta, assim. Eu vou dar o exemplo de um treinador que eu gosto muito, eu tenho muito carinho por ele, foi campeão do mundo, que é o Carlos Alberto Parreira. Sim. Para mim sempre foi um exemplo assim de comportamento, de liderança. Durante muitos anos que eu tive com ele no Bragantino, na seleção, nunca gritou com ninguém, nunca vi ele se exaltar. Nossa, verdade, difícil, né? No meio do futebol. É um lord, um lord inglês. O Parreira é um gentleman, um cara super culto, super educado, impressionante, né? Pintor. Pintor, Sério? muito bem, pintor, exatamente. Muitos quadros. Tem um presente que ele me deu, um quadro lá de presente. Mas assim, ele falava da estratégia antes do jogo, no vestiário. Ele falava a estratégia que nós íamos utilizar para o jogo e ele terminava de falar a estratégia. Todo mundo tá ok com isso, todo mundo enxerga dessa forma, alguém quer acrescentar alguma coisa, alguém acha que alguma coisa está errada aqui na estratégia. Então parece perfeito, porque você abrir ali para o grupo também opinar, dar sugestões, né? Ouvir, né? O líder ele tem que ouvir, né? Porque assim, eu sempre acho que um líder acaba contratando pessoas que são melhores do que ele. Eu sou um líder, estou numa super empresa, eu quero os melhores comigo aqui, né? Então, para que eu vou ser o melhor e vou estar aqui repartindo ordem, dizendo o que as pessoas têm que fazer? Eu acho que você tem que ouvir muito, né? A escutativa é importante e eu acho que com base nisso o Parreira fazia isso super bem e você melhora muito as decisões, né? Porque eu acho que começa a ter uma avaliação plural e a decisão também é plural. É a mesma coisa como uma decisão de um conselho de administração ou quando você envolve várias áreas de um projeto, que eu adoro fazer isso, acho que o resultado melhora demais porque são visões, vivências diferentes, né? Então para que eu sou o todo-poderoso aqui, que sei de tudo, que vou decidir? Não. Gente, a minha ideia é essa. Alguém que acha que está errado, acha que de outra forma é melhor. Tanto que, porque a gente no campo, né, às vezes pode acontece. Aprimorar a ideia. Flávio, né? às vezes o treinador, ele tem uma estratégia pensando num cenário. Que vai acontecer outro time vai sair dessa forma e nós vamos jogar assim. Perfeito. No papel aceita tudo, como se diz. Tudo. Quando você chega no campo, o outro time está do outro jeito, com outros jogadores, com outro modelo de jogo, com outra estratégia. E aí? Você tem que se adaptar àquilo, né? Então você tem que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Por isso que eu acho que é tão importante o líder ouvir. Eu acho que a gente em São Paulo faz muito isso. A gente traz, uma dos avanços que a gente fez na federação, desde que a gente está, trazer os jogadores para dentro da federação, os treinadores e os executivos. E é legal porque assim, muitos jogadores, Rogério Ceni veio na federação. Mauro, é a primeira vez que eu venho aqui, eu nunca tinha pisado aqui na federação. Só sabia que existia. Então, o que acontece, Blenda? Você traz o pessoal que está com a mão na massa lá no campo, nas competições. Gente, o que precisa mudar? O que precisa melhorar? A competição não é da federação, a competição é dos clubes, é de todo mundo. Então, quanto mais você envolve, quanto mais você discute, mais você debate, mais você melhora o resultado. Eu acho que essa tem sido uma grande força que a gente tem na federação, essa gestão participativa, colaborativa, que essas decisões, sugestões, críticas, ideias têm feito melhorar muito o futebol em São Paulo.